Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do grupo gratuito de constelação. Um tema bom de conversar a respeito da força, né? De como que a gente se sente com força e coragem para fazer o que a gente precisa fazer. Escrevi ali para vocês, vou até ler exatamente como eu escrevi. A gente fez a leitura da carta do Sol, né? Que é uma carta do tarô sistêmico que traz a nossa condição, mesmo frente àquelas coisas que nos sentimos muito pequenos, traz a condição de carregar o que precisa carregar, fazer o que precisa fazer e confiar na vida, né? A carta do Sol ela traz uma criança, né, um pouco maior que um bebê, montada em um cavalo que representa a vida, segurando uma bandeira iluminada pelo sol e com toda a proteção, digamos, a guarnição, né, dos girassóis e de um muro ali atrás bem sólido que representa os ancestrais, a guarnição dos ancestrais, a força, o alicerce. Então, para muitas coisas que a gente ainda não vê, não consegue reconhecer a condição, muitas dessas coisas a gente já tem condição de fazer, de ter coragem, né? E eu escrevi ele para vocês. Porque, mesmo tendo força e condição, você ainda sente que não consegue, né? A sensação pode estar presente em diversas áreas da vida. E a carta do Sol, ela traz isso. Essa condição que já existe, a gente aprender a reconhecer em nós. A gente falava agora na aula do curso Constelar da Mente, às 19 horas, a respeito de realmente trazer toda essa potência, a potência de todas as nossas características, até as coisas que a gente vê como defeito para integrar o nosso ser, porque tudo faz parte de nós, e realmente escolher ver beleza e fazer algo grande e bonito com tudo que existe em nós. Até com aquilo que a gente acha que não é bom, porque isso é rótulo, isso é julgamento, isso é falta de lapidar uma característica, quem sabe, em nós. E quem sabe é essa característica que tu tá vendo como defeito em ti, que lapidando ela, tu vem conseguir reconhecer a condição que tu precisa para realizar aquilo que tu precisa realizar. Quando a gente não internaliza todas as nossas características, a gente fica julgando, querendo ser diferente da nossa família, dos nossos pais, né? Querendo se policiar em algumas coisas que não precisa a gente se policiar. É isso aí que pode estar faltando para tu crescer. Não precisa fazer tal qual eles fizeram, mas tu pode lapidar a característica e trazer como um potencial para tua realização hoje. Segundo Bert Hellinger, a força vem de aceitar a própria história e honrar as origens, ao invés de lutar contra elas. Quantas e quantas mensagens eu recebo de pessoas lutando contra si, contra a sua naturalidade. Não quer dizer que a gente não erre, mas muitos dos erros que a gente comete, né, a gente pode se examinar, pode acertar mais, mas muitos dos erros que a gente comete é por não ter as características lapidadas. Vocês estão me entendendo? E se vocês quiserem vir escrevendo perguntas aqui no chat, podem escrever, tá? Eu vou trazer para vocês mais algumas falas aqui do Bert Hellinger para a gente estudar, e porque hoje eu quero fazer um exercício aqui também, tá? Um exercício sistêmico. A respeito da força, né? Hellinger diz que está diretamente relacionada à conexão que a gente tem com a nossa família e à aceitação da própria história. A aceitação da própria história, como eu já venho dizendo desde o início dessa aula, não é fazer exatamente o que eles fizeram, é lapidar o que a gente tem deles e aprender a desenvolver aquilo que a gente não tem. Saber o que deu certo e o que não deu. E poder lapidar e fazer diferente no que é diferente, mas usando essa naturalidade, essa natureza da nossa família. E mais, né? Não querer mudá-los. Porque a gente pode mudar isso, mas não precisamos mudar os outros. Não precisamos entrar na nossa criança querendo salvar todo mundo. Assim nós vamos ter força de fazer o que precisamos fazer. Assim nós vamos nos sentir abençoados para fazer o que a gente precisa fazer, mesmo quando nossos pais não fizeram. Entendem? A força do pai dentro da constelação.
representa o impulso para o mundo, a ação e a realização. Aquilo que a gente precisa tirar do mundo interno e realizar, materializar. Então, a relação com essa figura paterna, mesmo na ausência física, dentro da gente, a gente se permitir acessar essa força, o impulso para a vida, mesmo quando a gente viu que o nosso pai não teve impulso para a vida, mas tomar o próprio lugar do mundo, tomar o próprio lugar na nossa família, alcançar a realização pessoal e profissional. É a gente se harmonizar com essa imagem do masculino em nós. O que que tu ainda precisa resolver em relação a isso? Pense em relação a isso. Quem sabe é isso que está travando alguns movimentos de fluírem na tua vida. A aceitação daquilo que foi. Bert Hellinger diz que a força é obtida quando a gente se inclina diante do destino dos nossos pais, da nossa família e da nossa história familiar, aceitando o que foi tal qual foi, as coisas tais quais elas são, sem julgamento. Volto a dizer, escolhendo, podendo usar nosso livre-arbítrio para fazer diferente. Aceitar o que não se pode ser mudado, o passado que não pode ser mudado, as escolhas atuais dos nossos familiares. Aceitar o passado libera energia para o presente. O que tu ainda não está aceitando e que está segurando a tua energia de realizar aqui no presente. Comecem a pensar nessas coisas. Bert Hellinger diz que a conexão com as raízes também traz força. Por exemplo, a mãe representa a fonte da vida. Ao tomar a mãe plenamente no coração, a pessoa ganha permissão e a força para viver plenamente, visualizar e aproveitar todas as oportunidades, as boas oportunidades que se apresentam. Tomar a vida é ter discernimento também do que serve e do que não serve para nós. Essa força vital, ela vem das raízes. Honrar os pais é um pilar para o fluxo da energia da vida. Quem chegou agora, assista desde o começo, que a gente está há 10 minutos aqui, ó. Já trouxe algumas coisas, algumas falas do Bert Hellinger bem importantes. Bert Hellinger diz também que a gente precisa conectar os movimentos de amor que foram interrompidos dentro do nosso sistema familiar. Porque um trauma surge de um movimento de amor interrompido, tá? Algo que a gente foi colocado, exposto a algo que a gente não tinha condições de lidar naquele momento, maturidade para lidar. Pode ter sido até sem querer, né? Num- na gestação, no momento do nascimento, nos primeiros momentos de vida. Pode ser que a gente não tenha tido um entendimento racional, mas por algum motivo, por não ter tido condições de lidar com aquilo, por não ter tido suporte, até de não ter conseguido ir ao colo da mãe na hora do nascimento. Às vezes é por uma questão médica. Não é porque a mãe não quis, entendem? Mas pode ter acontecido, né? Um movimento de amor interrompido e por este movimento, tu não te sentir com força de te apropriar da vida e de seguir em frente. E ele dá esse exemplo, como a separação precoce da mãe com o filho, que pode ser só por um momento, pode ser que esse filho tenha sido dado para adoção, por exemplo, né? E a solução envolve, para essa força e essa coragem voltarem, né? A gente recuperar esse movimento de aproximação que foi interrompido. Mesmo quem não conhece os pais pode fazer isso por meio de uma constelação e reaver a vida, trazer a vida para dentro de si, reconectar. Quem já fez constelação individual, quem já fez constelação em grupo também, no nosso grupo de constelação, quantos e quantos movimentos de amor interrompido a gente vê se reconectarem, né? E é algo que não tem explicação, é algo que é sentido no íntimo da pessoa que está sendo constelada. Ou quando a gente faz uma constelação para o grupo todo, cada pessoa pode sentir.
essa energia, essa força dentro do seu sistema familiar, de forma diferente, de acordo com aquilo que está precisando receber. Então, tem todos esses movimentos que podem trazer mais força. E Bert Hellinger também diz que a força ela não é algo que precisa se conquistar sozinho. Ela é uma herança e um fluxo que vem da família, que vem desse sistema, né? Já a coragem, a gente usar a força a serviço daquilo que a gente quer, é um ato individual de assumir essa força, olhar para a realidade e fazer o que precisa ser feito para a própria felicidade e realização. Vou repetir para que fique claro. Quando a gente fala de força e coragem, a força, a gente reconecta os movimentos de amor interrompido dentro da nossa família, a gente se reconecta com o nosso lugar, assume a vida que a gente merece estar aqui, merece estar vivo, merece estar respirando, merece valor, o que a gente sabe, o que a gente faz, o que a gente quer. A nossa imagem tem valor, o nosso ser tem valor. A gente reconquista essa força dentro do sistema familiar, encontrando o nosso lugar, sem julgamento, encontrando aceitação, conformação para nossa história também, para aquilo que a gente sabe e para aquilo que a gente não sabe. Porque essa reconexão pode estar em pontos chaves da nossa família que a gente nem sabia daquelas determinadas histórias. Já a coragem é tu contigo mesma, é eu comigo mesma. É um ato individual de assumir essa força, olhar para a realidade e fazer aquilo que precisa ser feito para a própria felicidade e realização. Faz sentido para vocês isso? O que está faltando aí? Força ou coragem? Ou os dois? Vejam o fluxo infinito da expansão. Onde eu me reconecto com a minha força? No pilar sistêmico. Eu constelo, eu vejo onde eu preciso me reconectar, eu me reconecto cada célula minha, do meu corpo, com a minha família. Eu trago vida para onde eu sentia a morte dentro de mim, para aquilo que eu não sentia dentro de mim, que tinha força. Eu reconheço novas partes de mim no pilar sistêmico, na constelação. Onde eu me reconecto com a minha coragem, onde eu desenvolvo a minha coragem. No pilar posicionamento, por isso que não adianta só constelar. Se sentir cheia de força e não ter coragem de fazer o que precisa fazer no mundo, muitas vezes não é falta de força. Isso que o Bert Hellinger está dizendo. E se eu tenho coragem de fazer as coisas, eu tô aqui no pilar posicionamento, me posicionando, fazendo mil coisas e não vejo o resultado. Onde eu preciso me reconectar? A minha força. Então, só nesses dois pilares, porque nós temos mais dois, temos o identidade e o autoridade, mas vamos ficar aqui, no sistêmico e no posicionamento. Só isso já mostra que não adianta nem só constelar, terapeutizar, e nem só ficar fazendo um monte de coisa que eu imagino que pode dar certo. Me achando a pessoa mais corajosa do mundo, gastando minha energia sem ter força, sem ter foco e direção no que eu preciso. Faz sentido para vocês isso? Então vamos lá. Tem mais gente chegando agora. Gente, quem tá chegando agora, assista essa aula desde o início quando eu colocar a gravação, por favor. Porque muita informação em poucos minutos. Em torno de 15 minutos, muita informação importante. Assistam desde o início, tá? Vamos à nossa constelação, ao nosso exercício sistêmico, tá? Eu quero que vocês escolham dois objetos. Pode ser um controle do ar-condicionado, um fonezinho de ouvido, um esmaltezinho, um sprayzinho, qualquer coisa que vocês tenham à disposição, caixinha do óculos, pedrinhas, cristais, bonecos de constelação, quem tiver, né? Escolham dois objetos, tá? E numerem. Número um e número dois. Simples assim, vocês vão se autoconstelar. Vocês vão ser os consteladores hoje, vão fazer um diagnóstico sistêmico para vocês. Vejam como a autoconstelação sensorial é algo mágico.
Todo mundo vira constelador de uma hora para outra, com responsabilidade, gente, com a prof aqui orientando vocês. Escolheram qual é o um, qual é o dois? Escolheram os objetos? Eu estou intencionando aqui o que que o um está representando e o que que o 2 está representando. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? E eu quero que tu pergunte, pode ser em voz alta, pode ser internamente, para onde eu preciso olhar? O que está faltando na minha vida hoje? Qual é a chave que abre a porta que eu preciso abrir aqui agora? É o um ou é o dois? Qual o pilar eu preciso trabalhar nesse momento na minha vida? É o um ou é o dois? Olhem para esses objetos, observem como vocês se sentem olhando para cada um deles, para o que eles estão representando. Que nesse momento não é só um objeto. Nós estamos ancorando nesses objetos algo bem significativo. Qual que te chama mais atenção? Qual que tu quer pegar? Qual deles tu está precisando se aproximar nesse momento? De qual deles? Pega um ou dois. Anota o númerozinho que tu escolheu. Número um, quem escolheu o número um? Está faltando força, precisamos olhar para o pilar sistêmico. Quem escolheu o número dois? Está faltando coragem, precisamos olhar para o pilar posicionamento. Dentro dessa explicação que eu trouxe para vocês no início da aula. A força nós vamos encontrar na raiz, nos nossos ancestrais. A coragem nós vamos encontrar no nosso posicionamento adulto, fazendo o que precisamos fazer, focados na força que recebemos. Se quiserem escrever quem escolheu um, quem escolheu dois, escrevam. Aqui no chat também para eu saber e aí para vocês. E observem também para que serve esse objeto que vocês escolheram. A Cristina escolheu um. Precisamos dar mais uma constelada, Cristina. E o Deni também. A força vem dos ancestrais. Precisamos dar mais uma olhada para o pilar sistêmico. Neuza, um. Aham. Dilene, 2. Posicionamento de Sadiana, 2. Rogéria, 2. Bruna, 2. Olha essa mulherada aí que já achou a força e não tá achando a coragem ainda. Não, estamos buscando, estamos procurando, estamos encontrando, né? Vamos falar palavras que tragam mais benefício aí pra nós, né? Fez sentido pra vocês, gente? Tem momentos da vida da gente que nós precisamos cavocar mais, tá? Precisamos cavar um pouquinho mais. Tem alguma coisa que pode estar travando. Quem escolheu um, tá precisando dar uma cavocada. Um pouquinho mais, tá? Quem escolheu o dois, não tá precisando se preocupar com a constelação propriamente dita agora. Não tá precisando cavocar mais nesse momento. Talvez semana que vem isso mude. Se a gente fizer esse mesmo diagnóstico, essa mesma constelação semana que vem, pode ser que a resposta seja outra, tá? Mas provavelmente vocês já estão trabalhando o que é sistêmico, já estão com a força necessária e agora é preciso respirar, receber a intuição, o caminho, ou já recebeu e não está com coragem de trilhar, tá? Deixa eu ver o que que a Rogéria falou aqui. Meu objeto é uma latinha fechada com uma vela dentro. Hum, tá precisando abrir essa latinha aí, tá precisando acender essa vela, tá precisando encontrar luz. Que porta que tá precisando abrir, Rogéria? Acho que é a tua passagem lá pra Espanha, hein? Eu tô desconfiando que essa passagem é a porta, hein? Não quero dizer nada.
Amanhã tu vai fazer constelação. Olha aí, a gente vai descobrir alguma coisa. Acho que essa constelação vai ser mais do mesmo, hein, Rogério? Tô brincando contigo. Bruna, meu objeto são as flores. Ver o feminino, ver a beleza da vida, se posicionar com tranquilidade, Bruna. Olha o significado dessas flores. Escolher ver flores, né? É, a gente colhe aquilo que planta. Então a gente planta flores em muitos momentos da nossa vida, e quando essas flores florescem, às vezes a gente não para nem para olhar e para colher elas e para observar a beleza delas. Tudo que tu está vivenciando agora, em algum momento tu plantou, e existem muitas flores nisso, existe muita beleza. Como que tu te posiciona com esse olhar de beleza? Olha aí quanta resposta bonita. Meu objeto é uma caixinha de fones. Tu escolheu o dois, né, Sadi? Aham, aham. Muito bem. Caixinha, eu sempre gosto desse significado do abrir. Tipo quando a gente encontra uma pérola, sabe? Quando a gente encontra uma pérola, por exemplo, numa caixinha de fones, em se ouvir mais, confiar em si, se conectar contigo mesma. Eu adoro olhar para o que vocês escolhem de objetos. Né, diz a Rogéria? Uma régua de metal. Uhum. Cristina, tu escolheu o número um, né, na tua constelação. Veja bem, quando a gente traz essas coisas mais de régua, de medida, eu gosto muito de olhar para os rótulos e para os julgamentos que a gente faz com a nossa própria história, sabe? Com a gente mesma, com a forma como a gente vê o mundo. Então, provavelmente, a medida com como tu tá vendo tá conectada, tá? A alguma coisa, assim, a alguma coisa mais rígida conectada aos teus ancestrais. É isso que eu vejo aqui, tá? Com o que eu tô sentindo e com o que tu tá abrindo aqui pra mim. Então, existem outras medidas, não precisa ser rígido. A régua pode ser flexível, sabe? Tem outras visões que podem existir para essas situações. E talvez, né, eu vejo assim, por tu ter escolhido o número um, por tu ter sentido essa conexão, pode ser algum movimento de amor interrompido, algum medo, algum sofrimento, alguma coisa no teu sistema familiar que, pelo medo, te traz essa visão mais rígida das coisas, né? Mas é como eu falei para Bruna ali também, ver beleza naquilo que é diferente, trazer essa conexão mais contigo mesma com o presente e não tanto com os medos do passado. Claro que isso também está conectado a vivências. Cada um está no seu momento, né? Eu sei algumas coisas aí que tu tá passando, né? Zélia, escolheu um. Meu objeto é o controle da TV. Ai, 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 controle da TV. Quantas alunas minhas já escolheram o controle da TV, Zélia? Vamos liberar o controle, Zélia. Vamos liberar o controle. A gente controla por medo de ser dominada, a gente controla por medo do diferente. A gente controla porque quer tudo igual. E a expansão tá no diferente, entende? E também vejo assim, o controle tem inúmeros botões. Alguns deles a gente nunca descobriu nem a função. A gente usa sempre os mesmos botões. E a vida é assim. Infinitas possibilidades. Para que ficar usando sempre os mesmos botões? Olha que grande constelação, gente. É incrível. Um negócio tão simples. Kátia, o meu é um pacote vazio. O que que tu entendeu disso, Kátia? Tu escolheu um ou dois? Deixa eu ver. Kátia. Não sei se você escreveu aqui pra mim. Não escreveu, né? Mas olha, um pacote vazio diz muito também. Me diz se tu escolheu um ou dois. Di, eu peguei uma pedra. Uhum. Di, quais as pedras que a gente precisa tirar do caminho para, não é excluir, né? Mas para construir o alicerce que a gente precisa construir, para limpar o caminho, para a gente realmente caminhar e fazer o que a gente precisa fazer. Às vezes é só uma decisão. Só uma decisão.
de ver a facilidade, sabe? De colocar para fora todos os talentos que a gente tem a serviço do que é preciso colocar a serviço. O professor Hilário diz, né? O trabalho é todos os meus talentos e minhas habilidades colocadas a serviço da humanidade, gerando valor à vida de outras pessoas e valor em troca para mim, que é o dinheiro, por exemplo, nesse plano que a gente vive, né? E o Denis, meu objeto, o um, uma presilha. Olhando, senti emaranhado e prisão, algo segurando. Mas conforme você foi falando, vi sustentação, realinhamento, suavidade para abrir e conectar isso à minha vida. Sim. Aí é uma escolha do que a gente faz com isso. Porque a gente pode abrir, a gente pode fechar, a gente pode olhar de diversos lados, a gente pode usar de diversas formas. Muito boa a tua percepção, Denis. Para quem já é consteladora também, ou já está acostumada a fazer esses exercícios, a gente já vai imaginando e sentindo o campo, né, com os objetos que a gente escolhe. É muito legal. Deixa eu ver a Kátia aqui. Pacote de creme fechado, a Neuza falou. Abrir e usar, Neuza. Abrir e usar. Em teu benefício. Tudo aquilo que tem dentro de ti. Vamos para frente. Kátia, pacote ligado ao externo. Escolhi o um. Aham, entendi. Entendi. Uhum. É, pode ser algum vazio que precisa preencher, por tu ter escolhido um, né? Então, algumas coisas aí a gente para olhar. Sentiu o conteúdo poderoso, porém está fechado. Vamos abrir esse conteúdo poderoso que tá aí dentro, Neuza. É muito bom constelar, né, gente? É muito simples. Uma coisa que eu tenho feito bastante, tanto no presencial quanto no online, nos atendimentos e nos acompanhamentos terapêuticos, é usar a pessoa como instrumento, sabe? Na constelação presencial, normalmente eu convido a pessoa para levantar e representar na própria constelação, em meio aos objetos e as coisas que a gente vem trazendo, fazendo as falas, sentindo, né? Eu entro na constelação da pessoa também. É um movimento muito bonito de se fazer. Tem algumas pessoas aqui que constelaram comigo já, né, presencial. A Cris é uma delas. E no online é possível fazer isso também, sabe? Com objetos, com as leituras de tarô, com as falas, músicas. Então tem acontecido um movimento muito natural para o meu trabalho se voltar assim nessa forma, né? E isso também vem muito pela necessidade das pessoas. O trabalho ele vem se transformando. Eu usava muito mais bonecos, né? Outras ferramentas. Podemos usar também, é muito legal constelar com bonecos, com o próprio sistema. Mas eu tô sentindo de trabalhar dessa forma e os resultados têm sido muito bons. Porque as pessoas lembram das ferramentas para usar no dia a dia. Pequenos momentos da sua constelação. E isso é uma coisa que vocês podem fazer. Quando vocês estão em dúvida, observem que você se autoconstela. Tá em dúvida entre duas coisas. Ou tá precisando ter mais clareza a respeito de uma coisa. Escolhe um objeto que represente isso. Olhe para isso, te conecta a isso. Começa a trazer pela tua imaginação, pela leitura do teu próprio campo, as infinitas possibilidades a respeito disso. Por isso que a formação em constelação familiar, no formato como eu venho trabalhando, ela é uma formação primeiramente da pessoa com ela mesma. E então pode ser para quem quiser, para atender outras pessoas também. Mas é uma terapia muito profunda da pessoa passar por dentro dos conteúdos da formação. Se reconectar consigo e aprender a usar essas ferramentas a seu favor. E aí também poder colocar isso a serviço do amor e da vida, da humanidade. Tem gente que diz: Eu não quero ser constelador, eu faço a formação contigo? Faça. Faça, porque a cara da Adriana, a cara de quem já fez. Adorei! Ai, ai. A gente vai passando por dentro das coisas, mas é um movimento muito bonito, né? Eu gosto muito de acompanhar vocês nesse movimento. Coisa boa. Gente, vamos finalizando a nossa aula aqui. Volto a dizer, por favor, assistam desde o início. A gente trouxe muito conteúdo bem direto assim do Bert Hellinger hoje, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês, para quem tá aqui,
ainda está valendo, tá? Eu ainda tenho vaga para os atendimentos individuais e para os acompanhamentos terapêuticos com valor especial de aniversário, tá? Do meu trabalho. E eu quero muito preencher essas vagas, então venham conversar comigo. A gente pode fazer formas de pagamentos diferentes que fiquem boas para vocês. O valor tá muito legal, tá? Mês que vem já volta tudo ao normal, os valores, tá? Então, conversem comigo, ainda dá tempo, tá, gente? As leituras de tarô eu já fiz todas que eu me propus, né? Das vagas assim que eu queria preencher. Os atendimentos ainda podemos preencher, tanto do acompanhamento terapêutico, tá? Dos atendimentos comigo, quanto do da constelação individual também, só uma constelação. Então, conversem comigo e vamos fazer. Se vocês estiverem sentindo aí no coração, se for o teu momento, tá? Quem escolheu uma aí, ó. Bora constelar, gente. É o momento, tá? Gente, um grande beijo. Nós vamos seguir com o nosso grupo de constelação agora, conversar com as alunas ali, ver o que que elas estão precisando, constelar o que for preciso também de cada uma, tá? Muito bom estar aqui com vocês, um prazer. Acompanhem a gravação depois, compartilhem com quem vocês quiserem. Vamos ter grupo presencial aqui em Santa Maria, quinta-feira que vem, dia 30 de outubro, daqui a 10 dias. Se organize quem é daqui para participar lá na Miranto comigo às 19 horas. Vou trazer maiores informações aí nesses 10 dias, tá? Vamos ter um tema central, vamos poder constelar tema individual de quem quiser trazer seu tema também para constelar no grupo, tá? Grande beijo e até mais!